Queridos, hoje eu quero conversar com você e vou pedir aos amados aí, fiquem atentos agora aos textos bíblicos que nós vamos usar. E a palavra dessa noite, o tema é resgate e resistência. Resgate e resistência. Eu sei que ontem as mulheres ouviram alguma coisa relacionada a isso, porque eu estava lá no gabinete e pude ouvir algumas frases, algumas palavras ali na parte da manhã da pastora Letícia. Mesmo lá eu fui muito abençoado, resolvendo outras coisas, mas ao mesmo tempo ouvindo o que estava acontecendo. Mas essa semana eu perguntava ao Espírito Santo: Senhor, o que tu queres para ministrar à igreja? E durante a semana algumas coisas foram acontecendo no meu coração e também acontecendo ao ouvir principalmente um profeta neste lugar, que é um homem de Deus que está aqui, e que veio conversar comigo e entregou uma palavra da parte de Deus para nós. E essa palavra, ela tem até muito a ver com um sonho que eu tive essa semana, não sei se foi essa semana ou semana passada, e é interessante que nesse sonho, eu não tenho muito, sempre falo isso, eu não tenho hábito, nem trato isso como sonho, como algo que é fechado, né? Ou seja, há sonhos que vêm de Deus e há sonhos que vêm da nossa alma mesmo, né? Reflexo de algumas coisas que acontecem na nossa vida. Quando é de Deus, você sabe que é, você entende isso, você tem a percepção espiritual, você tem o testemunho do seu coração de que é da parte de Deus. E é interessante que nesse sonho, eu era convocado para voltar para o quartel. Eu servi na aeronáutica, não vou falar o ano, mas servi, e eu fui convocado para voltar para o quartel. E aí eu voltei para o quartel, coloquei aquele uniforme, né, que é tudo, qual é o nome daquilo? Eu até esqueci, camuflado, né, e eu perguntava, ali no quartel, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo? Afinal de contas, o que eu estou fazendo no quartel? Eu tenho 50 anos de vida, parece 35, mas tudo bem. Aí eu tenho 50 anos de vida, que isso eu não falei no sonho não, tá? Isso foi brincadeira. Eu tenho 50 anos de vida, o que eu estou fazendo no quartel? É para 18 anos de idade, o pessoal que vai começar a servir agora. E aí as pessoas falavam: você está sendo convocado para uma guerra. Você está sendo chamado e todos estão convocados para uma guerra. E eu fiquei intrigado, e ali começou a haver um treinamento. E nós fazíamos então um treinamento, mas o sonho é uma coisa às vezes um pouco confusa em alguns momentos, né? E aí você começa a pegar aquilo que é mais importante e guardar no seu coração. E eu comecei a participar do treinamento, mas a minha pergunta era: que guerra é essa? Que tipo de guerra é essa que está acontecendo? Não, você foi chamado para um treinamento por causa de uma guerra, de uma grande guerra. E eu acordei. E fiquei com isso na cabeça, e fiquei refletindo sobre isso. Falei: Senhor, que guerra é essa? Que batalha é essa? É claro que guerra, batalha, nós estamos vivendo constantemente em nossa vida. Todos os dias nós já levantamos, já debaixo da unção de Deus, e debaixo de um conflito que nós sabemos que vamos enfrentar no nosso dia a dia, sabendo, é claro, que já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí durante a semana, esse irmão veio compartilhar comigo também algo que o Espírito Santo entregou, e essa pessoa eu posso ficar tranquila aqui, porque é uma pessoa que realmente é de oração, e me entregou uma palavra do Espírito Santo, mas eu quero deixar isso para o final. E eu fiquei perguntando: Senhor, o que o Senhor quer fazer? E a palavra que veio à minha mente na sexta-feira à noite foi resgate. Eu quero fazer um resgate. E eu perguntei: mas que resgate que o Senhor quer fazer? E ele apontou para mim algumas coisas. Mas por que um resgate? Porque nós nos distanciamos de Deus. Porque nós nos separamos dele. E nós não conseguimos encontrar por nós mesmos o caminho de volta. Quando alguém precisa ser resgatado de algum lugar, é porque ele se perdeu no meio do caminho. Alguém que entra numa trilha, vai fazer uma trilha numa floresta, e de repente no meio da trilha, ele olha para trás e não consegue encontrar o caminho de volta, e ele fica perdido. Então é preciso
que haja alguém que venha resgatá-lo. Então ele fica ali aguardando o corpo de bombeiros, uma equipe para poder retirá-lo daquela situação, porque ele não conseguiu encontrar o caminho de volta. E foi isso que veio ao meu coração. E eu perguntei, Senhor, que resgate é esse? Primeiro, ele estava falando de um resgate que é universal. O que diz em João capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou o mundo mas tem a vida eterna. Na NVI está assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e separados agora estão da glória de Deus. Separados estão da presença de Deus, ou seja, todo ser humano se perdeu no caminho e precisa então ser resgatado. E Deus então providenciou um plano perfeito. E esse plano o objetivo era trazer todos de volta para Ele. Em João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Este é o resgate que visa a salvação da condenação eterna. Esse é o resgate que você está ouvindo aí agora, ou talvez ouvirá daqui a algum tempo. É o resgate universal, é o resgate que visa nos tirar dessa condenação, da morte eterna, ou seja, da separação eterna de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz o seguinte: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia! Aleluia! Versículo 10, pois com o coração se crê para, e com a boca se confessa para salvação. Então você não somente precisa crer coração, você precisa expressar, você precisa declarar isso em nome de Jesus. Então esse é o resgate universal. Se você está aqui hoje e não tem ainda seu coração entregue a Jesus, a sua vida entregue a Jesus, se você está aí hoje e não entregou a sua vida a Jesus como seu único e eterno Salvador, como aquele que vai te levar de volta ao Pai, hoje é o dia do seu resgate. Esse é o resgate de Deus para todo ser humano. Essa é a proclamação que será até que Ele volte. Tudo se resume porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! É isso que se resume esse chamado. Se quer aplaudir a Jesus, aplaude com força, meu irmão. E dê glória a Deus. Esse é o resgate que Deus tem para todos nós. Ele não quer você longe dele, Ele quer você perto dele, Ele quer você junto a Ele. Ele providenciou esse resgate. Porém, mesmo depois de passarmos por esse resgate universal, de iniciarmos esse relacionamento com Deus, nós estamos sujeitos a falhar e nos desviarmos da sua vontade. Mesmo depois que você conhece a Jesus, mesmo você depois que tem uma experiência com Jesus, você passa por isso. Você pode passar por isso. Não é que você pode no sentido da permissão. Você pode por uma questão de fatalidade. Você pode acontecer isso na sua vida. Você se aproximar de Deus e a um tempo você se afastar dele. E aí nós precisamos de um resgate. E eu quero citar para você alguns exemplos onde Deus resgatou algumas pessoas. Alguns resgates que aconteceram na Bíblia. Primeiro resgate, eu quero falar de Davi. Davi, o grande rei, que vencia muitas batalhas. Um grande rei que vencia muitas guerras.
E houve um templo, está relatado isso, e não vou ler os textos hoje por causa do tempo. 1 Samuel capítulo 12, de 1 a 13. Davi, um dia ele estava lá no seu palácio, segundo o texto anterior a esse, né, que eu vou falar. Conta-se que Davi estava no palácio, e ele passeava lá numa varanda, e ele contempla então uma mulher que estava tomando banho. E naquele momento ele cobiçou em seu coração aquela mulher, porém aquela mulher era casada, e casada com um dos braços direitos dele, um homem que era fiel a ele, um grande guerreiro fiel a Davi. E Davi então, ele toma aquela mulher que não era sua, e ele, pela espada dos inimigos, ele mata aquele soldado, usando a espada dos inimigos. Aí um dia ele continua sua vida, quando aquele homem morre, porque aquela mulher agora, Batseba, estava grávida. Ele toma aquela mulher como esposa para dizer, agora o filho é meu, estou assumindo, mas ele não revela o que tinha acontecido, ele fica escondido com o seu pecado. Um dia ele está no palácio, passado alguns meses, entra um profeta muito conhecido, chamado Natã. Natã chega para Davi, Davi, eu tenho um caso para você, está relatado justamente nesse texto que citei. Eu tenho um caso para você tratar. Um homem muito rico recebeu uma visita muito ilustre na sua casa. Aquele homem muito rico tinha muitas ovelhas, porém, aquele homem muito rico foi à casa de um homem que tinha apenas uma ovelha. Entrou na casa daquele homem pobre, matou aquela ovelha e levou para servir a sua visita. Aí eu pergunto a Davi, o que eu preciso fazer? Natã falando, o que deve acontecer com esse homem que fez esse ato? Davi levanta a voz furioso e diz, esse homem tem que morrer, ele tem que morrer, ele tem que pagar por aquilo que ele fez, financeiramente falando também. E aí Natã olha nos olhos dele e diz assim, você é este homem. Naquele momento, a ficha de Davi começa a cair. Agora o seu pecado não era mais oculto. Agora o seu pecado foi revelado. O que Deus fez para resgatar um servo que era dele? Deus usa um profeta. Muitas das vezes Deus vai usar um profeta para nos resgatar do nosso engano. Assim como ele fez com Davi, ele também faz com cada um de nós. Deus usa profetas para te resgatar. Há um outro exemplo na Bíblia, relatado em 1 Reis capítulo 19, que foi o resgate de Elias. Elias, um grande homem de Deus, tem uma experiência no Monte Carmelo extraordinária, onde desce fogo do céu, consome o holocausto todo que ele havia preparado ali, numa disputa, entre aspas, com os profetas de Baal. Morrem todos os profetas de Baal. Jezabel, a rainha ímpia, naquele tempo diz, eu vou matar Elias. Elias com medo, a Bíblia diz, ele foge de Jezabel, depois de ter orado, descido fogo do céu, ter consumido tudo, ele foge. E a Bíblia diz que no final da história ele vai parar numa caverna. Então Deus vai até aquele lugar, conversar com Elias, por quê? Porque Elias precisava de um resgate. Elias era um homem de Deus. Elias tinha experiências com Deus que poucas pessoas tinham, na verdade quase nenhuma. Elias era um homem usado poderosamente pelo Senhor, porém aquele homem de Deus continuava sendo homem. E no final daquela história ele vai então parar naquela caverna e Deus pergunta, o que você está fazendo aí, meu filho? O que você está fazendo dentro de uma caverna? E Deus tem uma experiência, Elias tem uma experiência com Deus naquele instante. E Deus então tira Elias daquela caverna e leva-o de volta ao seu chamado. Uma outra experiência, um outro resgate que houve de um homem de Deus na Bíblia, está em João capítulo 21, de 15 a 19, que foi o resgate de Pedro. Mas como o resgate de Pedro? Quando Jesus disse que iria morrer, ia ser crucificado e ser morto, Pedro falou assim, não vai acontecer isso com o senhor não, de jeito nenhum vai acontecer isso com o senhor, se todo mundo te abandonar, eu não te abandono. Aí Jesus disse, antes do galo cantar,
3 vezes você vai me negar. Ele é impossível acontecer isso. Não tem como acontecer, eu não vou te negar. E aí Jesus vai ser crucificado. E antes de ser crucificado, Pedro tem essa experiência. E a Bíblia diz que quando ele sai daquele momento, a Bíblia fala que quando o galo canta, depois de ele ter negado Jesus 3 vezes, ele chora amargamente. E ele vai viver um estado da vida dele de amargura. O que acontece? Jesus morre, ressuscita, os discípulos ficam meio sem saber o que fazer, e quando não sabem o que fazer, foram fazer aquilo que eles já sabiam. Pedro disse, vamos pescar. A gente não sabe fazer outra coisa, a não ser pescar. E eles vão para o mar pescar. Quando estão lá no mar pescando, lá da praia, quem aparece? Jesus. Jesus disse, agora jogue para o outro lado, porque vocês vão pegar muitos. Eles identificaram a voz de Jesus. Opa, peraí. Pegaram aquele peixe e falaram, só pode ser Jesus. Quando eles perceberam que era Jesus, a Bíblia diz que Pedro, sem roupa, pula no mar e começa a nadar desesperadamente para chegar até onde Jesus estava. Ele foi o primeiro a chegar, largou o barco, largou o peixe, largou tudo e foi até Jesus. Como estava o coração de Pedro naquele instante? Carregado de um sentimento de culpa por ter falhado contra Jesus. E quando Pedro encontra Jesus, Jesus olha para Pedro, Jesus faz uma pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Por 3 vezes Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Na terceira vez, Pedro fica entristecido, olha para Jesus, ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para ele e fala, então, você vai apacentar minhas ovelhas, você vai cuidar das minhas ovelhas. Querido, você daria aquilo que você tem mais precioso na sua vida, você daria para alguém cuidar, qualquer pessoa para cuidar? Quando você tem o seu filho, por exemplo, você dá o seu filho para alguém que você não confia para cuidar? Jesus, ele entregou para Pedro todas as suas ovelhas. Ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Por que aconteceu isso? Porque Pedro, ele carregava um sentimento de culpa terrível por ter pecado contra Jesus. Pedro, como falei domingo passado, ele não perdoava a si mesmo. Queridos, nós falamos isso na célula, estávamos reunidos na célula ali do Wilson essa semana, e conversávamos a respeito da seriedade disso. Como que existem crentes, servos de Jesus, que estão dentro do contexto de igreja, e que não conseguem perdoar a si mesmo. Ainda conseguem viver, estão tentando viver ou sobreviver como cristãos, mas não conseguem perdoar algo que aconteceu no seu passado. E ficam aprisionados na alma. Pedro estava assim, até que Jesus disse, você me ama, Pedro? Você sabe de todas as coisas, você sabe que eu te amo, Jesus. Então cuida das minhas ovelhas, você está perdoado, meu filho. Vai em frente, vai em frente. Daqui a pouco você vê na história, segundo a tradição, Pedro morrendo por Jesus. Segundo a tradição, alguns dizem que ele morreu de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, porque dizia não ser digno de morrer como Jesus morreu. Isso é a tradição que fala. Foi o resgate de Pedro. O quarto e último resgate que eu quero citar aqui está em Lucas capítulo 24, de 13 a 35. Não vou ler o texto, você pode ler na sua célula, se der tempo. Foi o resgate dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus ressuscita, houve-se um disse-me-disse que Jesus tinha ressuscitado então. Aí 2 dos discípulos de Jesus, ao invés de ficarem em Jerusalém, eles vão para uma cidade contrária chamada Emaús. Eles deixam Jerusalém e vão para Emaús. No caminho daquela viagem, um homem aparece ao lado deles e começa a conversar com eles. E perguntar, vocês sabem o que está acontecendo? Na verdade, eles perguntavam ao homem, que na verdade era Jesus. Por quê? Porque Jesus começa a tratar com aqueles homens e ensinar a respeito da palavra. Porque eles estavam andando no caminho contrário, e quando andamos no caminho contrário daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos que Ele nos resgate, nos traga de volta.
Então, Jesus, no momento depois de ensinar tudo, senta com eles à noite, fica com a gente essa noite, e eles vão cear. Quando Jesus vai cear, que ele parte o pão, a Bíblia diz que seus olhos foram abertos. E eles viram que era Jesus. E quando eles viram que era Jesus, Jesus desaparece. E eles falaram: será que nosso coração não queimava? Será que teu coração não queima, querido, quando você está numa direção contrária daquilo que Deus ativou na sua vida? É porque você precisa de um resgate. E o que eles fizeram? Tomaram o caminho de volta e voltaram para Jerusalém. A pergunta é o seguinte: qual o impedimento para um resgate? Qual será o impedimento para um resgate? Eu vou te responder. E aí vem a palavra que o irmão me entregou, e eu já estava perguntando a Deus sobre isso há algum tempo. Um espírito de resistência. Um espírito de resistência. Se eu perguntar a você, qual a característica desses exemplos que demos de resgate, desses homens? Qual a característica principal nesses homens que foram resgatados? Eles não resistiram à voz de Deus. Nenhuma dessas pessoas que eu citei aqui, eles resistiram à voz do Senhor. Todos eles atentaram para aquilo que Deus estava falando. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3, agora sim, coloca na TV, por favor, a partir do versículo 7. Hebreus 3, a partir do versículo 7. Nós vamos ler até o 19. Olha que texto interessante. Hebreus 3. Assim como diz o Espírito Santo. Quem está falando? Quem está falando? O Espírito Santo. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam Se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. O povo de Deus no deserto, ele foi manchado por uma rebelião. Desde quando Moisés enviou os espias para verificar a terra, quando voltam os 12 espias, os 10 trazem um relatório terrível, inflamando o povo, a rebelião. Ali morrem muitos, e Deus fala: eu vou matar a todos. Moisés disse: não, Senhor. Mas antes disso, Deus diz assim: somente 2 vão permanecer de pé, Josué e Calebe. Por quê? E a Bíblia fala: porque eles não resistiram à minha voz, porque eles não desobedeceram ao meu chamado, eles não resistiram a isso. Versículo 8 ou 9. 9, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de... Quem está falando ali? O Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo está falando, assim diz o Espírito Santo, ok? Então ele está falando, quando me colocaram à prova onde? Lá no deserto. O Espírito Santo estava onde, querido? Lá naquele deserto. É Deus, o próprio Deus. Apesar de, durante 40 anos terem visto o que eu fiz, versículo 10, aquela geração, por isso, fiquei irado contra aquela geração, e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Olha só o que Deus está falando. Quem endurece o coração, quem resiste à voz de Deus, jamais entra no descanso do Senhor. A alma está sempre em aflição, sempre atormentada por aflições, sempre atormentada por dúvidas. Não há descanso nessa alma. Versículo 12. Cuidado, irmãos. Olha só o que está escrito: para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário,
encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Olha quem está falando. Lá quando eu aceitei Jesus, aí chega amanhã, já não continuo mais. Já estava lá no encontro, Jesus, que bênção. Passado uma semana, já estou abandonando tudo, já estou largando tudo. É isso que ele está falando. Pois passamos a ser, participamos de ser Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio, versículo 15 agora. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Versículo 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? O espírito de incredulidade pode ser o inimigo oculto. Escuta que eu vou te falar, querido. Só existe uma resistência que é permitida na Bíblia. Qual é a resistência? Tiago 4,7. Resistir, submetam-se, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês. Só essa resistência nos é permitida na Bíblia. Agora eu pergunto, quem é o responsável por essa resistência à voz do Espírito Santo? Quem é responsável por essa resistência à voz do Espírito Santo? Quem? Eu. Você. Sabe qual é o grande problema, queridos, que a gente tem percebido? É justamente isso. Há irmãos que resistem à voz de Deus. Há irmãos, vamos falar dos 5 ministérios. 5 ministérios. Pastor é aproveitador. Quem resiste à voz do Espírito Santo fala assim, pastor é aproveitador. Apóstolo só quer saber de viajar. Mestre chama de religioso, porque é mestre. Evangelista gosta de aparecer. E profeta, quem não ouve a voz do Espírito Santo, chama de maluco. Todo profeta é maluco. Você falou isso quando o Nilton estava aqui? Porque ele falou uma verdade para você e você não quis aceitar. Você engoliu a seco. Todo profeta... Imagina se Isaías viesse pelado para cá. Porque a Bíblia diz que Isaías andou pelado. Ele estaria lá no internado. Não foi isso que a Bíblia relata para a gente? Não foi o profeta que andou assim? Imagina Isaías, aqui no nosso meio agora. Imagina João Batista, que seria um morador de rua. Como que a gente agiria com João Batista? Porque todo profeta é maluco. Sabe por quê? Porque o profeta fala aquilo que você precisa ouvir e não está nem aí porque você vai pensar. Existe um espírito de resistência que está tirando gente aqui de ministérios. Existe um espírito de resistência que está tirando gente aqui do milagre. Existe um espírito de resistência que está destruindo aqui famílias. Pessoas que ouviram adultério é pecado, divórcio é pecado, e não atentaram para a voz de Deus, continuaram fazendo a mesma coisa. O que aconteceu? Não entraram no descanso do Senhor, ou seja, não ficarão na minha presença. Não se iluda, quem resiste à voz de Deus não fica nesse lugar. Não estou falando do lugar igreja em Laranjal, estou falando do lugar chamado igreja. Quem resiste à voz do Espírito Santo não fica no contexto chamado igreja. Se o teu casamento, querido,
você está traindo a sua esposa, se você está traindo o seu esposo, não resista à voz do Espírito Santo, porque ele te tira da sua casa. Ele tira você da sua casa para honrar aquele que o honra. É isso que ele faz. Se resistir à voz do Espírito, não tem milagre, não tem cura. Eu fico espantado, queridos, com uma porção de crente, e tem aí gente que está ouvindo agora, eu vou ouvir depois, e eu sei de pastores e líderes e profetas que estão aí, anunciando a palavra, e nas suas igrejas estão assim, ó, pedindo pelo amor de Deus. Imagine nós, temos que ficar aqui, tem aí a conferência das mulheres, pelo amor de Deus, faça a sua inscrição. Pelo amor de Deus, venha participar. Chega! Se não quiser ouvir a voz do Espírito Santo, não vai entrar no descanso de Deus e pronto. Imagine só um crente que bota gato na sua casa. Chega de ser ladrão, meu irmão. Se não entrar, não ouvir a voz de Deus, não entra no descanso do Senhor. É pecado. Um crente que adultera é pecado. E aí tem uma porção de crente, já enjoei do casamento, eu vou arrumar outro casamento, porque não me dei bem com ela. Me dá na Bíblia uma resposta para isso. E aí tem líder, tem pastor, tem profeta fazendo isso por aí. E aí você, nessa igreja o pastor não aceita isso, eu vou procurar outra. Então vai! Porque aqui a gente não aceita mesmo. Por quê? Porque a Bíblia não dá respaldo para isso. Casamento é para sempre. A não ser que ele te abandone ou ela te abandone. Aí existem casos e casos, que a Bíblia nos respalda para isso. Mas simplesmente, não estou mais afim, ela não é mais a mesma, ela não é mais legal, então vou viver outro momento. E aí, sabe o que me espanta, queridos? É um crente ir para o Facebook curtir. Um crente, o irmão está lá, o irmão não, me perdoa que não é meu irmão, está lá vivendo, estou vivendo um novo tempo na minha vida. E a esposa está lá sofrendo dentro da igreja, sofrendo em casa, abandonada. Aí veio o crente, que lindo, curte. Tinha que ter uma coisa dizendo ali, maldito. Tinha que ter alguma coisa escrito ali para a gente poder ter a vergonha na nossa cara de dizer, está errado. Chega, queridos. Nós temos que parar de resistir à voz do Espírito Santo. Nós não fomos chamados para ficar aqui vivendo o Evangelho, irmãos. Viver o Evangelho é bênção, mas é pesado, é duro, é luta o tempo todo. E tem hora que fica pesado, que tem hora que tem gente que pega seu peso e joga nas costas do outro, quer que o outro carregue. Meu irmão, cada um vai carregar o seu peso. Entrega tudo para Jesus. O maior problema da igreja é esse espírito mesmo, que está resistindo à voz de Deus. E está aí Deus, os profetas, os pastores, os líderes, ensinando, meu irmão, vamos lá, tem treinamento, tem menção bíblica, tem ensino da palavra, e está a pessoa, não, depois, para de enganar a si mesmo, querido, porque a nós você não engana mais. Por quê? Porque o Espírito Santo já mostrou. Você está resistindo à voz do Espírito Santo. Aí você está esperando que alguém suba no púlpito e diz, queridão, vem cá. Que pastorzão vem, abraça, é assim mesmo, é luta, não é difícil, irmão. É difícil para você, é difícil para mim, meu querido. É difícil para todo mundo aqui. Nós queremos um resgate. O que esses homens fizeram diante da crise que eles enfrentaram?
eles ouviram a voz de Deus. Eles passaram por crise, mas eles ouviram. Eles não resistiram. É para voltar, Jesus, eu volto. É para começar de novo, eu começo. Davi estava ali, querido. Davi fez algo terrível. Terrível, queridos. Se Davi estivesse aqui com a gente agora, tivesse uma cadeira elétrica, Davi mereceu a cadeira elétrica. Por aquilo que ele fez. Ele destruiu uma família, matou uma pessoa que era fiel a ele. E Deus falou assim, você pecou. Só que Davi tinha um coração quebrantado. Ele não ficou assim, não, é porque a minha esposa em casa estava muito... Aí eu me senti tão sozinho, sabe? Minha esposa não estava mais, né? Estava lá, não sei o quê, não conversava mais comigo. Aí Deus, sabe como que é, né? A carne é fraca. A carne é tão fraca. Não, Davi falou assim, eu pequei. E pronto. Não ficou ali querendo inventar desculpinha do seu pecado, não. Ele falou, pequei e pronto. E agora? Agora seu filho vai morrer. Mas Deus, seu filho vai morrer. E aí Davi ficou ali jejuando dias e dias. E o filho morreu. Talvez você tenha chegado aqui hoje, eu queria uma palavra de vida. Então eu vou te dar uma palavra de vida. Ouça a voz do Espírito Santo. Se você ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje eu falei na nosso treinamento de líderes, deixei 2 perguntas com eles ali para a gente poder estudar. Como eu identifico a voz do Espírito Santo? Por quê? Porque ele fala. Ele fala, irmão. Ele fala assim mesmo, Rogério. Ele vai te chamar Rogério. Não é essa voz não, talvez seja outra. E você vai ouvir. Vai ouvir. Ei, para de dormir. Você vai ouvir. Que tem gente dormindo. Você está resistindo à voz do Espírito Santo, está resistindo a tudo, meu irmão. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo falando com você, chamando pelo seu nome, dizendo para você o que você precisa ouvir, dizendo que pecado é pecado. Que pecado é pecado. Tem gente aqui que deveria ser líder de criança, está aí resistindo. Tem gente que deveria ser líder de célula, está aí resistindo. Tem gente que deveria estar aqui no louvor, está aí resistindo. Tem gente que deveria estar aqui na dança, está aí resistindo. Tem gente que deveria estar na sala, está resistindo. Até quando você vai resistir à voz do Espírito Santo? Você está esperando que um anjo desça do céu? Porque quando você vê anjo, meu irmão, você vai estar em outro lugar. Porque o anjo da igreja não serve. A voz do Espírito não serve. Imagina, se a voz do Espírito não serve, o resto vai servir para quê? E a gente não está brincando, queridos. A coisa é muito séria. Tem uma porção de gente que vai ouvir isso aí, fala assim, pastor, não sei o que, é duro demais, é duro mesmo, fazer o quê? Mas a verdade é essa, está havendo um espírito de resistência, esse irmão me revelou isso, e Deus falou certinho para ele, foi ponto a ponto, é isso. E aí sabe o que aconteceu? Vai ficar agora no Facebook, não tem jeito. Tirei essas madeiras aqui, ó, que tinha várias madeiras. Quando eu fui tirar essa madeira, eu, o pastor Jorge, não lembro quem estava mais, acho que o Abílio, não sei. Não, estava eu e o Abílio, né? Só que estava tomado de cupim. Tomado de cupim. Um cupim que destrói parede, destrói tudo. Uma das piores qualidades de cupim, se existe qualidade boa. E aí nós limpamos tudo, peguei, comprei gin no cupim, espalhei, respirei aquilo 2 horas aqui, quase passei mal com aquilo. Falei, bom, acabei com o cupim. Vamos fazer tudo, botamos tudo direitinho. Estou aqui essa semana, quando eu vou colocar a mão no negócio ali para olhar, isso tudo aqui está tomado de cupim. Amanhã vai ter uma empresa aqui para fazer um trabalho, para poder detetizar toda essa área, porque é a pior tipo de cupim que existe, que destrói tudo. E desde que aconteceu aquilo aqui, eu falei, isso é sinal de Deus. Porque quando é coisa natural, acontece, porque naturalmente isso pode acontecer em qualquer lugar. Mas tem coisa que começa a queimar no coração. Aí dá aquele negócio. E eu falei, bom, acabou. Não, não acabou não, tem mais. Eu falei assim, peraí, Deus, tem alguma coisa errada.
Porque o cupim, ele come tudo, né, Manel? Ele destrói tudo. Manel é especialista nessas coisas, né? É o roedor, né? Ele destrói tudo. Existem alguns tipos que ele destrói parede, ele derruba a sua casa. Aí já é técnico, eu já não entendo muito, né? E sabe qual é o jeito que tem que tratar? O especialista estava me falando. Você tem que pegar vários pontos e perfurar. Fazer um furo de mais ou menos 30 centímetros. E aí vem, a cada 30 centímetros, vem furando. E aí depois ele vem com um produto e injeta um produto. Esse produto ele vai perfurando, vai passando por aqueles lugares ali e vai matando a colônia toda. É colônia que se fala? Matando a colônia toda, destruindo tudo. Sabe, o único jeito que Deus tem que fazer é quando Ele vai pegar, querido, Ele vai perfurar. Ele vai catucar na gente, juntas e medulas, a espada, a palavra, Ele vai lá e vai discernir os pensamentos do coração, porque aí é você e Deus, eu não sei. Mas tem gente aqui que está endurecido, fechado. Que a gente está pensando que o homossexualismo na Bíblia é pecado. Está escrito na Bíblia, não sou eu que digo só não, é a Bíblia quem diz. É o que a Bíblia relata. E pronto. Até quando vamos resistir à voz do Espírito Santo? Vamos ficar de congresso em congresso, congresso ontem, conferência ontem foi maravilhosa, a conversa renovar foi tremenda. O encontro próximo vai ser maravilhoso também. Mas até quando você, ei, menina, você vai resistir à voz do Espírito Santo até quando? A gente tem que começar a dizer, pastor Rogério, que você está fazendo é pecado, filhão. Não tem meio termo para isso não. Gatunete é pecado, estou falando que você não, tem isso não. Estou falando só, gatunete é pecado. Botar coisa na luz lá, tem gente que enche a boca, vem, não, vou botar um gatinho na minha casa. Você é ladrão, por acaso? Porque a lei diz que isso é roubo. E só tem uma pessoa que rouba. Ladrão. É crime. Você pode sair algemado de dentro da sua casa. Basta alguém denunciar. Até porque se você não pagar a sua, quem vai pagar a sua sou eu, que sou honesto. E a gente fica achando, e tem uma porção, querido, de gente achando, e vem a glória de Deus. Quem mandou largar a rede? Essas coisas de louvor, tem louvores que são lindos, abençoadores. Mas parece que Jesus deixou de ser o centro é o homem. Quem mandou largar a rede? Lindo, queridos, é tremenda essa canção. Mas tem gente que está assim, eu preciso pegar a rede de volta. Preciso pegar a rede de volta, mas está no adultério, está não sei o quê, xingando palavrão para todo lado. Essa semana eu tomei um susto, falei, meu Deus, o irmão foi falar um negócio no telefone, no meu telefone pediu emprestado ainda. Xingou-lhe um palavrão, não falou no meu telefone. Falei, nem quando eu estava meio desviado, eu era assim, porque minha mãe nunca me ensinou, porque falar palavrão é um tapa na boca. E pronto. E ela fala, crente não fala palavrão. Assim que ela falava. Crente não fala palavrão. E tem gente que parece que está com cocô na boca, meu irmão. Para não falar outras coisas. Você já pensou, mas não é pecado. E a gente está assim achando, está normal. Sabe por quê? Porque não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Assim estava o povo, não está acontecendo nada. Tem gente que está vivendo como assim, não, Jesus me ama. Está acontecendo nada? Está acontecendo alguma coisa? Não, estou vivendo. Estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro. Espere. Não vai entrar no descanso de Deus. Deus é justo juiz.
Se você foi alertado e não quis ouvir a voz de Deus, porque endureceu o coração, não pense que Deus não vai trazer juízo, porque Ele vai trazer juízo. Ele vai trazer o juízo. E alguns já estão experimentando o juízo de Deus. E nós temos que ficar ligados, queridos. Ei, ligados. Por quê? Porque estamos resistindo à voz do Espírito Santo. Tem pastores aqui. Quando eu digo pastor, não é o título, não. Chamados por Deus, que estão impedidos de viver o melhor de Deus na terra, o mais de Deus na terra, por um espírito de resistência. É tempo de sermos libertos desse espírito. Nós precisamos de um resgate. É tempo de reconhecermos que não há espaço para aqueles que desejam viver para si mesmos, que não estão dispostos a seguir os princípios da palavra, que não estão dispostos a reconhecer os 5 ministérios. É tempo de sermos resgatados de nós mesmos, da nossa prepotência, da nossa incredulidade, da nossa murmuração, do nosso egoísmo e, pior, da nossa rebeldia, porque o tempo está passando. O tempo está passando. O que aqueles homens fizeram diante da possibilidade de um resgate? Aqueles homens reconheceram, eles confessaram, eles creram, eles fizeram o caminho de volta. Meu irmão, faça o caminho de volta enquanto há tempo, porque o tempo vai acabar. Vai acabar o tempo. A graça de Deus ainda está sobre nós. A misericórdia de Deus está todos os dias sobre nós, elas ainda estão sobre nós. Mas chegará um tempo que isso vai ser retirado, porque a igreja vai. A igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. Para de resistir à voz do Espírito. Às vezes você não dá muito aleluia, muito glória a Deus, porque eu não estou falando com você que você vai comprar sua casa nova, nem seu carro novo. Nem que tudo vai acontecer tudo de bom na sua família. Querido, Deus tem o melhor dele já veio, chama-se Jesus. O restante é consequência, só isso. Mas hoje, chegou a hora de quebrar em nome de Jesus, em nome de Jesus, a resistência. Essa igreja precisa viver isso, queridos. Enquanto você continuar vivendo essa vida, presta atenção, enquanto você continuar enganando a si mesmo, enganando a sua esposa, enganando o seu esposo, enganando a quem você acha que está enganando, Deus irá trazer sobre você a justiça dele. Não brinque com Deus. De Deus ninguém pode zombar. Não zombe de Deus. Deus existe, querido. Ele não é a força do nosso ser, não. Ele é uma pessoa. E você está resistindo. Deu dorzinha no pé, não vou para a comunhão. Deu dorzinha de cabeça, não oro mais. Até quando? Até quando nós vamos ficar nessa meninice espiritual? Chegou a hora de um mergulho mais profundo. Chegou a hora de a gente sair ou somos um Davi, que precisamos sair de um engano do pecado. Ou somos um Elias, me ajude agora, que estava onde? Numa caverna, com medo, morrendo de medo. Ou somos um Pedro, vendo o seu sentimento de culpa. Eu errei, eu falhei, não tem mais jeito, amargurado. Não sei qual outra palavra que eu posso usar aqui, o Espírito te revelar, você fala. Sou um traidor. Mas eu te perdoei, mas eu não me perdoo. Aí Jesus, então eu te perdoo, filho, vamos lá.
apacenta as minhas ovelhas. Jesus nunca jogou na cara de Pedro o seu pecado. Ele só perguntou: você me ama? Só isso. Talvez sejamos como os discípulos, fugindo de Jerusalém, indo no caminho de Emaús, fazendo o caminho contrário daquilo que o Espírito de Deus mandou que fizéssemos. A gente está indo no caminho contrário. Espera aí, querido, vamos voltar para o caminho. Vamos voltar para o caminho. Que caminho é esse? É o caminho da confissão, é o caminho da contrição, é o caminho da humildade, é o caminho de ajudar o próximo, é o caminho de ouvir a voz de Deus, é o caminho de meditar na sua palavra, é o caminho da intercessão, é o caminho da oração. Ah, mas isso dá tanto trabalho. Ué, a gente só quer que alguém chegue à nossa cabeça, coloque a mão na cabeça e fale: agora, em nome de Jesus, não vai acontecer mais nada na sua vida, agora é só bênção. E alguns aí dizem: só benção, só benção agora. E às vezes o irmão, ele é até bem intencionado, que aí a gente ainda julga o profeta, viu? Não fala nem direito. Mas tem irmão que não fala um verbo no lugar certo, na posição certa, do jeito certo, mas é um homem e mulher cheio do Espírito Santo. E a gente fica zombando desses homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque todo profeta é maluco. O profeta é maluco. E assim nós fechamos o ouvido. Isso não é voz de Deus, não, isso é voz de homem. A gente fecha o ouvido. Está roubando o Senhor aí e fica com essa história de que o profeta é maluco. O profeta é maluco. Aí está roubando o Senhor. Não é fiel e está roubando o Senhor, e o profeta é maluco. Chegou a hora da gente dizer: quem somos? Quem somos? Quem somos? Ora aí, querido, ao Senhor você. Busca o Espírito Santo do jeito que você quiser aí. É você e Deus. É você e o Senhor.